Olá, meus irmãos, estamos de volta. Café com Deus, o seu podcast de teologia e vida cristã. Hoje nós estamos abordando os 10 temas ou 10 sinais que antecedem a volta de Cristo. Já falamos sobre 5 deles no episódio anterior e no episódio de hoje vamos concluir com mais 5 temas que são relevantes e importantes para que a gente fique atento às Escrituras e àquilo que o Senhor deixou para nós registrados aqui nesses versículos do capítulo 24 do Evangelho segundo escreveu São Mateus. Comigo no programa, claro, dando continuidade, pastor César Ferreira. Seja bem-vindo, pastor. Amém. Muito obrigado, meu pastor Marcos Rulli. Obrigado a você pela companhia, pela audiência, pelo compartilhamento, pelos comentários. Que Deus nos abençoe, que seja um momento muito edificante e que traga, de alguma maneira, acrescente algo para a sua vida espiritual e para o teu conhecimento, em nome de Jesus. Pastor, obrigado pela sua companhia. Amém. Com certeza desenvolvemos aí alguns pensamentos, em relação ao último episódio. Perseguição à igreja, ataques à Bíblia Sagrada, destruição dos conceitos de família tradicional, um ataque muito forte para a família, foi o terceiro que a gente comentou. O quarto a gente comentou rapidamente sobre guerras e rumores de guerras. E terminamos falando sobre as novas doenças, sobre o ressurgimento de velhas doenças, o acirramento dos vírus, das pandemias. Falamos bastante sobre isso. Mas no episódio de hoje nós vamos falar sobre caos econômico. Sim. Seria o primeiro ponto para a gente abrir essa boa conversa. O caos econômico. Pastor César, eu tenho observado que o mundo todo está lutando para se sustentar de pé na questão dos quesitos econômicos. A gente vê que um país, quando está bem em detrimento de outro. Então, para que ele fique bem, ele precisa explorar esse outro país. Mas quando esse país percebe e acorda, ele tira o subsídio desse outro país, então aquilo tem que buscar uma nova parceria. Então a gente vê que o mundo está como aquele equilibrista em cima do muro, tentando manter a economia estável. É a luta de todos os governantes, dizendo eu tenho a solução, eu tenho a melhor resposta, aqui nós temos tal política. Então a gente vê, sobe juros, abaixa juros, estabiliza a taxa de juros, uma grande guerra econômica para manter as nações estáveis e os seus respectivos líderes, presidentes, se sustentarem no poder. Então a gente sabe que uma boa economia gera uma reeleição, não é isso? A gente sabe que tudo isso caminha junto. Então a gente vê também, de certa forma, um caos econômico no mundo, porque quando um país tem problema, desestabiliza um monte de outros países. A economia hoje ela está globalizada, ela já está globalizada, sei lá, há 30, 25, 30 anos atrás, essa palavra globalização, então interligou as nações, então está tudo muito interligado. Então uma ofegância de um país já gera uma preocupação em outro aqui. Falta de ar ali gera uma preocupação aqui. Então a gente vê que o caos econômico é uma bagunça que é um cenário, a gente sabe disso, para a chegada do anticristo. Porque o que o anticristo vai fazer? Ele vai chegar para trazer estabilidade. Vai chegar para trazer ordem num negócio que está caótico. Então, os países estão se equilibrando para tentar manter as suas economias estabilizadas. De alguma forma, manter o seu povo bem. O senhor acredita que o caos econômico tem a ver com os sinais da vinda de Jesus? Tem, diretamente, porque o desequilíbrio causado pelo pecado afetou todas as esferas da vida. Todas as esferas. Sim. Desde a morte, porque estabeleceu a finitude do ser humano. Sim. Então, ou seja, o homem já nasce sabendo que a morte o espera. E da morte para baixo, tudo foi colocado realmente na mesma condição. Então, quando aconteceu, por exemplo, o episódio da pandemia, houve uma loucura para tentarem encontrar a bendita da vacina. E eu me lembro que a Índia, ela tinha um insumo para a realização
ou seja, ela concentrava essa riqueza, assim como a China, e o mundo todo ficou em polvorosa, gerando um caos assim em todos os sentidos. E aí nós temos aqui a nossa amiga Argentina, que está vivendo uma situação sensível, extremamente sensível na sua economia. E assim, a questão econômica mundial realmente ela acaba gerando todo um descompasso para a sociedade e também entre as nações, e esse é um sinal do preparo, né, que antecede a chegada do anticristo, porque é necessário que o palco esteja preparado para que as nações clamem por uma figura mundial que possa realmente colocar em ordem essas coisas toda todas. Essa bagunça, toda essa Sim, dúvida. Sim. Muito bem. Caos econômico, então, é um dos sinais que nós podemos observar que o homem não consegue controlar. Pode melhorar aqui, melhora ali, dá uma relativa segurança, uma relativa tranquilidade, mas ninguém consegue colocar, de fato, ordem na situação. Bom, partindo aqui para o 6º ponto dos sinais, aliás, o 7º, né? 5, 6, 7. A inteligência artificial. A gente percebeu que do ano passado para cá, esse negócio foi lançado no mundo. Então, a inteligência artificial, ela é uma ferramenta hoje poderosa e ela está muito elogiada. E é muito vívido o quanto as empresas estão lançando mão desse artifício, né, da inteligência que pensa por si só. E alguns críticos da inteligência artificial, eles dizem o seguinte, que a inteligência artificial ela pode produzir desemprego em massa. Por quê? Ela consegue realizar um trabalho em um tempo muito menor do que um ser humano. Então, por exemplo, já há alguns anos, as fábricas elas estão deixando de contratar pessoas e se robotizando. Então, a gente está vendo que o desemprego está aumentando. Por mais que a gente vê que os indicadores dos empregos no mundo de alguns governos é positivo, não, olha, nesse mês ou nesse trimestre, fala-se também do Brasil, né? O desemprego caiu e o índice de emprego é de X%, então sempre pinta-se números positivos. Mas a gente percebe que uma pessoa desempregada é uma pessoa que vai ficar deprimida. Vai ficar ansiosa e vai ficar deprimida. Então a gente percebe que agora com o advento da inteligência artificial, mais empregos estão sendo perdidos. Os grandes cientistas estão dizendo que não. Que se usar de forma adequada, ela só vai ser mais rápida e fazer um trabalho de coadjuvância com o ser humano. Mas, por exemplo, nós temos um caso agora recente, que foi do finalzinho do ano passado para cá, de uma empresa, se não me engano, na Suécia ou na Suíça, são parecidos os nomes, né? São países Sim. até meio vizinhos, a empresa implementou lá uma inteligência artificial que, em questão de uma semana, ela eliminou 700 funcionários que saíram da jogada, Sim. que ficaram desempregados. Então, nós estamos vendo o quê? Que é um caos. É um caos que, se não for bem utilizado, vai trazer para o ser humano mais prejuízo do que benefício. Mas ela está viva e latente e, segundo os grandes cientistas, em menos de 800 dias, pastor César, menos de 800 dias, que daria aí 2 anos e pouco, ela vai atingir o ápice. Então hoje a gente já está vendo a inteligência artificial tirando o emprego de muita gente. Os otimistas dizem que não. Os pessimistas dizem que sim. O que você imagina que a gente pode comentar aqui, pastor César, nessa questão? Inteligência artificial, desemprego em massa, ansiedade, depressão, estresse em muita gente, muita família que vai perder o emprego. Como é que vai ser? Imagina essas combinações, né? Que contexto a gente tem aí? Porque
a gente tem um problema que não é no Brasil, um problema mundial, Mundial. com relação à aposentadoria. Porque alguns anos atrás estourou uma guerra quase civil na França por conta da França estar discutindo a questão Sim. da aposentadoria, porque para você se situar, o número de pessoas aposentadas e o número de pessoas ativas produzindo não pode se aproximar, porque senão não tem como pagar os aposentados. Então o governo faz o quê? Vamos adiar a aposentadoria. Sim. E aí tem toda uma discussão que não é só nacional. Quem está trabalhando não vê a hora de parar para se aposentar. E quer parar mais e cedo. O governo quer adiar porque precisa pagar quem já está aposentado. Sim. Essa é a situação. Exatamente. E é difícil fazer esse ajuste. É muito difícil porque estender o período de trabalho do indivíduo para que ele pague mais ou recolham mais INSS para bancar os passivos, os que dignamente se aposentaram. Então, é um problema mundial esse. Então, um aspecto. Eu me lembro quando eu estava no interior de São Paulo e eu trabalhei numa usina e começou um papo dos peões dizendo o seguinte, olha, o ano que vem a usina vai trazer aqui uma colhedeira que vai... uma colhedeira só vai fazer o serviço de 100 homens, corte de cana, né? Todo mundo não acreditou nisso. Já era uma máquina substituindo pessoas. Não pode ser verdade o negócio. Como que um aparelho vai fazer um corte preciso num canavial e tal? Eu trabalhava nessa indústria nessa usina de cana-e-açúcar e ficou essa discussão toda. 1 ano e meio depois chegaram esses aparelhos. Incrível, incrível. Estou falando aí de 20 anos atrás. Chegaram lá e a demissão começou realmente, era terrível, porque vinham muitas famílias do Nordeste para trabalhar aqui em São Paulo, no Noroeste, e no Sudeste, né? Eu estou falando Noroeste paulista. E agora ficariam desepregados, teriam até que voltar para suas terras. E esses trabalhadores que vinham do Nordeste, no final do ano, né, na entre-safra, parava, eles compravam muitas coisas, inclusive muitas motos. Então iam caminhões de motos para o Nordeste com o ganho desses trabalhadores. E quando chegam esses equipamentos, olha, foram demissões assim em massa. Então eu estou falando de 20 anos atrás. Demissões. E como é que você realoca essas pessoas? Como é que você consegue colocar essas pessoas na ativa de novo? Agora vem a inteligência artificial. Ou seja, nós estamos falando de um apocalipse mesmo, no sentido, apocalipse aqui soando como sinônimo de uma catástrofe, porque é impossível encontrar ou fazer um equilíbrio entre essa ciência, essa tecnologia tão avançada com uma mão de obra. Aonde vai colocar esse homem? Nós estamos com 8 bilhões de habitantes no planeta. A ciência se multiplicando numa velocidade nunca antes vista. Quero fazer uma pausa aí, pastor. Segura aí, segura aí. Sim, sim. Daniel capítulo 12, é até polêmico esse texto, mas é interessante. Deixa eu colocar aqui para a gente ler na versão... essa versão da minha Bíblia aqui é a NVI. Sim. Mas eu gosto mais dessa aqui, que é a Almeida Revista e Corrigida, porque eu acho que ela expressa um pouco melhor. Daniel capítulo 12. Certo. Jesus, ele está citando aqui no capítulo 24 de Mateus a profecia de Daniel. E aqui no capítulo 12 do Daniel, versículo de número 4. Aqui é um texto que, de certa forma, parece polêmico. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela o livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Aqui, no meu entendimento,
é o crescimento do homem em conhecimento de mundo. A multiplicação da ciência. Sim. Parece que tem uma vertente da teologia que já vai para uma outra linha de pensamento. Mas eu acredito que isso aqui tem a ver com o que a gente está vendo nos últimos dias. A multiplicação do conhecimento. Olha o nível que nós chegamos, pastor, em que uma máquina pensa como um ser humano e até mais do que um ser humano e é muito rápida para executar tarefas que os humanos demoram para executar. Eu conversei com um especialista de tecnologia, que inclusive é meu filho. Ele é especialista em tecnologia, ele está nos Estados Unidos, trabalha no Vale do Silício, e ele me disse: pai, a inteligência artificial, ela não é autônoma. Ela trabalha em conotação com o ser humano, porque ela é um acúmulo de tudo que foi colocado na máquina, colhido das mentes dos humanos. Então ela é uma coadjuvante para o nosso trabalho. Ela não trabalha sozinha. Ela é uma ferramenta que enriquece o nosso trabalho, que valoriza o nosso trabalho e acelera o nosso trabalho. E ele está falando porque ele é da área de tecnologia. Sim. E eu tenho medo desse negócio, pastor César, porque eu acho que esse negócio vai dominar o mundo, né? Sim. Porque quando a gente olha para aquele filme Exterminador do Futuro, a gente vê que a É isso que a gente inteligência imagina. artificial, ela vai lá e domina tudo, né? Então a gente já fica pensando, puxa vida, será que o apocalipse zumbi está chegando aí, né? Como é que vai ser? Mas à luz das palavras de Daniel aqui, eu entendo o seguinte, é uma velocidade tão grande, pastor, que a gente não está conseguindo acompanhar. Sim. Eu estou aqui com o meu celular, é um aparelho de última geração, do mais tecnológico que tem. E ele foi comprado ano passado, já saíram 2 depois dele. Uau. E olhando para os dias de hoje, quem tem o último lançamento está atualizado. Quem tem 2 modelos depois do meu, já está desatualizado, se você for pensar assim. Sim. Então, nós estamos vendo uma velocidade tão grande que é incrível. É incrível. Há 20 anos atrás, a gente tinha o telefone celular. Hoje a gente não tem telefone celular. A gente tem um smartphone. Sim. É um celular inteligente, que pensa e faz tudo. E a gente não faz tudo com isso aqui, pastor? Tudo. A gente faz tudo. As pessoas estão assistindo o podcast através de um celular, através de um tablet, através de um computador. Então, Daniel está dizendo, os homens correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Mas tem uma outra vertente dessa palavra, que talvez não seja tão assim como a gente está entendendo aqui. Eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho a respeito para a gente. A teologia tem disso, né? Tem linhas de interpretação. Há quem diga que por se multiplicar a iniquidade, a ciência se multiplicará. Se multiplicar. Na verdade, eu estou citando Mateus, mas é Daniel 12. É uma referência à ciência enquanto o conceito moderno da evolução das coisas, e de descobertas e de realizações no sentido de experimentos novos aí. Então, a multiplicação da ciência aponta para isso. E nós estamos vendo a velocidade com que as coisas, nessa pequena informação que você deu agora, de ter um celular do ano passado e agora ter 2 novas versões, é uma velocidade incrível. Então, existe essa aplicação de Daniel 12 e existe uma outra aplicação que se refere à ciência, não como ciência no sentido de um conceito moderno, mas o que Daniel estaria dizendo é que a ciência é o conhecimento revelado, se multiplicaria. Nesse sentido, há quem diga que essa multiplicação desse conhecimento, dessa ciência, seria o mundo, o conhecimento de Deus sendo derramado para o mundo todo. Tem essa linha também que interpreta dessa Não maneira. quer dizer que a primeira linha está errada e nem quer dizer que essa segunda é totalmente certa. Tem essas duas... É tanto que a gente está vendo a ciência no sentido mesmo científico correndo numa velocidade carro elétrico, pastor absurdo. César. Ou uma cirurgia que o médico pode operar daqui a alguém que está nos Estados Unidos por tecnologia. Então, assim, eu lembro que eu trabalhava na área da indústria, né? Aí já é uma outra situação. E era uma bancada gigante
E começaram os engenheiros lá, enfim, sempre transitando no setor, e aí disseram para a gente, olha, essa distância da sua bancada para o seu colega, eles vão diminuir porque eles chegaram à conclusão quantos minutos perde esse movimento Sim. e no final do dia quantas horas e no final do ano quantas horas. Então a gente está fazendo esse ajuste na bancada porque isso vai reduzir o tempo em tanto e o faturamento em tanto. Agora, a discussão já não é mais essa. A discussão é de efeito global, não é de bancada. Então, realmente, aqui a gente volta para o primeiro ponto desse nosso encontro, que é a questão do mercado de trabalho, a questão da economia global, porque isso realmente afeta a todos. O carro agora que não precisa de motorista, o pregador que se não quiser, né, que tem muitos, hein, e tem muitos, não quiserem, através da oração e da leitura da palavra, leitura devocional, ou tem um aplicativo que você pode clicar lá e dá um texto e ele te entrega o sermão. A inteligência artificial faz isso, pastor? Todinho. Me dê um tema sobre tal coisa. Ela vai lá, ela destrincha o tema para você. Sim. Agora, é claro que nós estamos usando tecnologia aqui e eu faço uso Nós estamos mesmo. Com ela na mesa, né? Eu estou preparando o meu sermão e aí, graças a Deus por isso, que hoje você tem 1000 versões de Bíblias e até mesmo consultar aplicativos de originais da Bíblia. Então, isso é uma inteligência artificial que você recorre e é uma maravilha, mas a gente não está falando disso. Nós estamos falando de pregações ou de qualquer assunto, né? Você está fazendo um TCC, por exemplo, você vai nessa plataforma, e você consegue fazer um trabalho ou um sermão, cada domingo um sermão novo, inteligência artificial. Agora, nós estamos falando dos sinais da volta de Jesus. Que relação tem isso? A relação é muito simples. Primeiro porque isso cria uma tensão que o homem não está conseguindo fazer essa equação fechar, porque aonde a gente coloca essa mão de obra para ativar esse pessoal, porque o desemprego realmente nessa conta faz parte, não vai conseguir fechar essa conta, é uma realidade o desemprego, e com isso geram outros transtornos sociais, e uma coisa degringola a outra. E vem vindo o transtorno aí, pastor. Eu quero voltar um pouquinho lá atrás sobre a questão do caos econômico com a inteligência artificial. O grande CEO, que é o homem mais rico do mundo hoje, está entre o primeiro e segundo lugar. É o Jeff Bezos, que passou o Elon Musk. O Elon Musk disse o seguinte, que a inteligência artificial ela está consumindo muita energia. Está consumindo muita energia. E se as nações não se prepararem, em 2025 nós teremos um caos elétrico no mundo. Estamos falando de Estados Unidos, de África do Sul, de Europa, de América do Sul. Estamos falando do mundo todo. Um caos elétrico por conta da inteligência artificial e também dos veículos elétricos. Você acredita? Então, ou seja, a tecnologia está indo tão rápido, mas tão rápido que está faltando energia. Sim. Demanda. Então o senhor percebe, pastor, que o homem não tem controle? Não tem Quando controle. a gente pensa que tem controle, a gente não tem. Então, assim, quanto mais tecnológico, a gente pensa que vai melhorando, que vai acabando com alguns problemas. E nós, cada vez mais, estamos nos tornando uma geração de gente ansiosa. O Brasil é o primeiro país em ansiedade no mundo. Mas o que diz Daniel aí? Andando de um lado para o outro. Ou seja, de um lado para o outro. É uma geração adoecida. Inquieta. Adoecida. Eu falei esses tempos na igreja de um vídeo que eu assisti de um experimento, na verdade experimento não, de uma situação que o Danoninho enfrentou porque perceberam que houve uma queda no consumo e aí foram atrás, porque negócio é negócio. Sim. E aí, enfim, fizeram um teste com as crianças e aí o problema não é o sabor. Adoram o sabor e continuam gostando do Danoninho. O problema, então, qual é? Essa geração do touch, tudo é touch, sim, na hora de abrir o Danoninho incomodava, é um transtorno, né?
Que trabalho que é para abrir um Danoninho. Então, por isso, a queda no consumo. E outra coisa, a preguiça dessa geração. Então, veja, a tecnologia está gerando realmente, né, ficar exposto a essa tela, a essa iluminação, Sim. uma série de situações que já começam a aparecer aí, né? Os médicos têm falado sobre isso, psicólogos, médicos, trabalhando nos seus consultórios os efeitos colaterais dessas tecnologias. E isso a gente está falando agora do efeito colateral para o indivíduo, mas a tecnologia artificial como um todo vai afetar a economia e já está afetando. Sim. Então, são vários efeitos colaterais que diz respeito aos grandes eventos aí que Jesus realmente prometeu e profetizou que aconteceria e estão aí diante de Tudo nós. está na Bíblia, pastor, é só a gente olhar. Está tudo na palavra de Deus. Tudo. Quando a gente acompanha, nós pastores, a igreja, quando acompanha a Bíblia, nós entendemos que é uma grande orquestração maravilhosa de Deus. O senhorio dele, o controle dele sobre todas as coisas. E a gente vai descobrindo no texto e vai pontuando essas coisas que são incríveis em relação a tudo que Deus tem para nós. Glórias a Deus por isso. O Senhor está voltando. Maranata, ora vem, Amém. Senhor Jesus. Vamos então, pastor César, ao 8º, 9º e 10º ponto para a gente encerrar o nosso podcast. Bom, eu quero aqui falar de novo, mas agora sobre a pandemia de 2019. Na época eu participei de uma live no Instagram, na nossa igreja, promovida pelos jovens. E naquela live, eles tinham muitas dúvidas, porque foi um evento que pegou todo mundo de surpresa. Foi uma coisa... E a nossa geração não tinha visto isso. Os meus avós viram a pandemia de 2018. Mas no Brasil, ela não fez muita coisa. Mas como meus avós eram portugueses e tinha avós italianos, os avós italianos, eles participaram dessa pandemia de 2018. Então, nós, dessa geração nova, não sabia o que era isso. A gente sabia o que era epidemia, mas não sabíamos o que era pandemia. Então, eu acredito que o evento da pandemia de 2019, ela serviu... talvez algumas pessoas não vão concordar com isso, mas eu quero apenas pontuar que houve uma teoria de conspiração, e existem as mais variadas, de que a pandemia foi um grande experimento científico de controle de massas, porque a gente podia encontrar vários elementos dentro da pandemia. Primeiro, vacina obrigatória. A Bíblia diz que o anticristo, a besta, ele terá uma marca. E quem não aceitar a marca, não é isso, pastor César? Sim. Quem não aceitar a marca não vai poder comprar, não vai poder vender, não vai poder comer. Então, nós vimos o quê? Uma obrigatoriedade. Só lembra quando teve aquela discussão se ia exigir o passaporte vacinal para ir para um shopping, para grandes lugares? Lembra de que teve uma polêmica aqui em São Paulo? Isso. Para entrar no shopping tem que ter o passaporte vacinal, e a gente corria e fazia o passaporte. Né? Lembra disso? Lembra do estresse que promoveu nas pessoas dentro de casa? A gente dentro de casa ficava em pânico. Sim. Em relação a tudo que a gente via. Então, eu acredito que foi um grande experimento, porque os governos puderam sentir até que ponto eles poderiam ir. Então, houve proibições, houve leves proibições. Lembro de uma situação que uma mulher foi pega na rua, numa praça pública, pela polícia, foi algemada, ela resistiu, houve aquela polêmica toda. Foi trágico, pastor, foi trágico, marcou muita gente, tem gente que sofre até hoje por conta disso, e causou muito medo na população. Mas a gente percebe que os elementos de uma pandemia são os elementos que o anticristo usaria. Obrigatoriedade da vacina, ou qualquer outro meio que fosse implementado. Eu, por exemplo, precisei viajar para fora do Brasil logo após a pandemia, numa época que ainda estava exigindo que eu fizesse um teste. Uhum. Eu tinha que fazer o teste e estar vacinado, senão eu não entrava naquela nação. Sim.
E eu lembro de pessoas que disseram, eu não vou vacinar, eu não quero. E a gente teve que se vacinar para poder ver os nossos familiares que estavam em outro país e fazer o tal do teste, que era caro. Sim. Tinha que fazer o teste. Né? Então, a gente percebe que foi todo um grande planejamento que poderia culminar num teste, um evento teste. O que você acha? Eu acredito que, se não foi uma conspiração... Passou perto. Não, se não foi uma conspiração, foi uma situação que as nações, não diria as nações, os governos das nações aproveitaram aquele episódio para fazer alguns ajustes. Sim. Porque foi uma questão global. E com certeza houve um alinhamento em relação a políticas internacionais desses governos, com relação à segurança, com relação até mesmo entrada e saída de um país para o outro. Sim, a toda uma política que não sequer chega ao nosso conhecimento desses avanços todos. Hoje nós temos essa tecnologia, né, que já... eu lembro que alguns anos atrás passou na televisão uma senhora que falava com um filho na época que tinha, como é que chama? Orelhão. Ela ficava no orelhão, os últimos orelhões da história recente. Ela ficava no orelhão, acho que morava lá em Santos, e ficava naquele orelhão porque tinha uma câmera que filmava ali a população e o filho poderia assisti-la lá no céu onde ela estava. Ou seja, para dizer o quê? Que hoje o controle facial, radares e tudo mais é uma coisa absurda. Você não está mais sozinho. Não. Você é monitorado 24 horas. Não tem como. Você fala assim, vontade de tomar café. Você não pode falar perto do celular, porque se a hora que você abrir vai estar café para todo lado. Parece que houve, pastor, misericórdia. Está tudo realmente tomado e nós não temos consciência, né? Então, se eu não falar, se eu não interpretar aquela pandemia como conspiratória, eu entendo que os governos aproveitaram a situação para fazer alguns ajustes e elaborarem políticas nacionais e internacionais em cima disso, a respeito de um controle social que se percebeu muito fácil de ser feito, né? Porque o medo, o pavor que gerou, as dores... Medo da morte. Sim, a desinformação. Separação familiar. Foi uma coisa terrível, terrível, terrível. E aí a ciência entrou em colapso, no sentido de que uma ala médica dizendo, gente, não é assim, outra ala médica dizendo, não, é assim, e a gente aqui no meio ouvindo sem saber a quem recorrer. Então, o que a gente está dizendo aqui não é leviano no sentido de quem viveu aquela experiência e realmente passou por dias complicadíssimos de desespero mesmo, né? Ali foi um ensaio do que é realmente a tribulação e um controle, né? Que Jesus disse que seria. Porque falava assim, não sai de casa. Sim. Saia se você realmente precisa só comprar comida, abastecer seu carro, ir para um hospital. Não vá no hospital. Sim. Se estiver morrendo, você vai no hospital. E quantas pessoas morreram em casa? Sim, eu lembro de um amigo meu, da nossa igreja, ele me ligou e aí ele estava voltando para casa sozinho, trêmulo, né? Ele não morreu por Deus mesmo, esse menino, trêmulo, e eu não podia ir lá, porque ele disse assim, pastor, eu fui constatado com Covid, o hospital mandou eu voltar para casa, naquele fervo todinho, ele dirigindo até a casa dele. Era melhor ficar em casa do que ficar no hospital. Isso, e ele estava febril, indo para casa dirigindo, aí chamou pelo vídeo, eu olhei aquilo e falei, meu Deus, eu vou perder um amigo, o que eu faço? Não pode ir, as pessoas morrendo, não pode ir no velório, não pode. Foi um negócio terrível. Foi, marcou bastante, meu Deus, a nossa geração. Muito bem. Bom, vamos aqui, indo para os finais aqui. Nós vamos então para o ponto de número 9. Eu quero falar um pouquinho, pastor César, sobre as alterações climáticas. Aquecimento global. A Bíblia fala de sinais no Sol, na Lua e nas estrelas. Toda hora a gente vê a NASA
ou outras empresas Sim. anunciando um cometa, anunciando uma alteração em algum planeta, o aquecimento solar. Nós estamos vendo já verões atípicos, invernos atípicos, nós estamos vendo essa questão global do aquecimento bem vívida em todo o mundo. Recentemente assisti um documentário sobre o derretimento do Ártico, que é o oceano que está no norte do globo terrestre, e também da Antártica, que está no sul do globo terrestre. Aquecimento global e alterações climáticas. A gente vê, por exemplo, frio demais em um lugar, incêndios em outro lugar, secas, fomes, animais que morrem por conta de variações climáticas. Nós vemos também o quê? Uma escassez de alimento quando as coisas se complicam de forma climática, trazendo prejuízo de fome em muitos lugares. Sim. Então, a gente percebe o quão sensível é o nosso planeta. Muito, muito. E o muito. quanto Deus está controlando e, através dos sinais, chamando a atenção do homem, pastor César. Exatamente. Para que o homem observe como funcionam as coisas. Eu vi recentemente, no ano passado, um documentário feito nos Estados Unidos, pastor César, Uhum. que dizia o seguinte, que a criação de bois e vacas, né, são animais que são criados assim em grandes escalas para matar a fome do mundo. Não só dos Estados Unidos, como a fome do mundo. Então, os Estados Unidos e Brasil têm os maiores rebanhos bovinos do mundo. Uhum. Pau a pau, os dois aqui brigando pelo primeiro lugar. Só que os ambientalistas estavam criticando porque eles diziam o seguinte, um boi adulto consome por dia, no mínimo, 45 litros de água. Nós precisamos pelo menos aí 3, 4 litros por dia, na média. Né? Ninguém toma tudo isso de água, mas precisamos pelo menos de 3 litros por dia. Um boi diariamente consome 45 litros de água em média. Meu Deus. E os Estados Unidos estão usando as suas reservas de água, e o Brasil também, porque esses animais estão bebendo essa água. E se fala em crise de água global, é que não está tão vívido na imprensa, mas já se fala nisso, na crise da água, que quando chove bem, os aquíferos eles acumulam, mas o consumo está muito mais rápido do que a produção de água subterrânea em todo o globo terrestre. Então houve até protestos aí de artistas de Hollywood nos Estados Unidos recentemente, foram até presos por questão de protestarem contra essa questão. Então nós estamos vivendo essas alterações climáticas que nos incomodam. Por exemplo, nós estamos aqui no estúdio, aqui está agradável, mas lá fora está 33 graus. Sim. Então, eu moro em São Paulo há 31 anos e eu não tinha visto um verão tão forte quanto foi esse. Quer comentar, pastor? Olha, quando Deus criou todas as coisas, Ele criou os tempos e as estações, Ele criou o inverno, o verão, a primavera, o outono. Tudo foi feito de um modo, como se fala na teologia, um ajuste fino. Tudo foi estabelecido de modo que a natureza seguisse um curso estabelecido pelo Criador, colocando tudo nos seus devidos lugares. Quando o homem se rebela contra Deus, afeta toda a criação e, consequentemente, nós temos aí estudos falando sobre a velocidade com que o dia passa, com que o tempo passa. Existem estudos, né? Um amigo meu, que ele é psicólogo e muito curioso em determinados assuntos, já comentou isso comigo e já até me indicou artigos científicos falando sobre isso. Né? Vocês, com certeza, se não leram isso, mas com certeza é assunto de todo mundo. Meu Deus, como está passando rápido, já é tal dia, e meu Deus, que coisa de louco. Essas velocidades. Então, assim, tudo foi alterado. E essas alterações, elas criaram impacto, porque não tem como, né? Impacto em toda a cadeia.
E nesse sentido, esses eventos também, por isso que é interessante, né? Esse podcast ele é muito importante para mostrar para o ouvinte, para quem está acompanhando a gente, que quando fala dos sinais da volta de Jesus, você pode pensar em um aspecto do sinal, né? Guerras e rumores de guerras, ou pestes. Aí quando você se debruça sobre cada tema desse, você fala, meu Deus, está aqui diante de nós. A velocidade é impressionante, pastor. É incrível, a gente está lidando com isso o tempo todo. O homem na política está estudando isso, os cientistas estão estudando isso, porque há, inevitavelmente, né, é sabido por todo mundo, um final catastrófico se não for rediscutido uma condição de vida por conta de escassez, de possibilidade de escassez. Somos 8 bilhões de humanos que precisam de água, que precisam de alimentação, que precisam de acesso à saúde, acesso ao trabalho. E como é que se faz com uma população tão gigante dessa? Então, nós temos aqui a questão das guerras, nós temos a questão da inteligência artificial, nós temos aqui alterações climáticas terríveis. Existe um discurso, você pode perceber, você que de repente acompanha as notícias, há um tom até escatológico quando você ouve ambientalistas falando sobre essas questões, porque você percebe que, por mais que ele não esteja se colocando no lugar de um profeta do caos, mas ele está anunciando o que ali? Ele está anunciando, gente, está vindo uma tragédia aí anunciada. Vai faltar comida, vai faltar água. O que esse cientista está falando para a gente? Ele está dizendo assim, pessoal, vão para a Bíblia e leia Mateus 24 de novo. Porque a Bíblia tem razão. Porque está tudo escrito lá. Verdade. É o que nós estamos assistindo, né? É um colapso realmente assim, prometido e profetizado. Agora, de novo, para o povo de Deus, isso só gera realmente esperança, porque Cristo não mentiu e tudo quanto ele disse, à risca está se cumprindo, né? É um alerta para nós ficarmos firmes, pastor. Sim, na posição que Deus nos chamou. Não termos medo, não passarmos medo para os nossos filhos, nem para os nossos netos, mas advertir o quanto a Bíblia é séria, o quanto a palavra de Deus é poderosa, viva e eficaz. Agora, pastor, vamos para o último tópico, para a gente concluir, Amém. Fechando os 10, 5 nesse episódio, 5 no outro. Vamos falar sobre nação contra nação. Tirando um pouquinho a questão da guerra, porque a guerra é o fim em si para se alcançar o objetivo final daquele povo contra um outro povo. Sim. Mas quando a gente fala de nação contra nação, nós estamos falando em recursos. Recursos que um país não tem e ele tenta buscar em outro. Eu vejo que quando ele fala será reino contra reino, nação contra nação, Jesus está falando para a gente sobre nações que ficam de olho em uma potencialidade de uma coisa que ela quer de outra nação. Voltando lá para o episódio da Rússia, quando invadiu a Ucrânia, a gente sabe que era por conta da Crimeia. A Crimeia era uma rota que para os russos seria bom para aquela questão ali marítima, e o acesso deles àquele porto era importante, dentro do território de outra nação. Sim. E ali a gente sabe que atrapalhou a Ucrânia, porque ela é a maior produtora de trigo do mundo. Então a Rússia entrou ali para tentar causar esse prejuízo e ela conseguiu anexar aquela região da Crimeia, que para ela era importantíssima no acesso aos mares, digamos, daquela região, seria o sul daquela região. Então a gente observa que as nações cobiçam o que é de outra nação. Ela cobiça, ela tenta comprar, ela tenta fazer comércio, mas quando não dá certo, vai para a guerra. Sim. Por exemplo, essa questão agora, eu não sou um comentarista de geopolítica, tá? Eu não sou. Não é comentarista, mas tem uma sensibilidade não, muito de geopolítica eu não percepção. sou, né? Geopolítica mas eu quero dizer assim, essa questão do Maduro, da Venezuela, querer entrar na Guiana, é para roubar recursos, para pegar recursos que são de outro país. Ele quer ali explorar petróleo numa área de floresta, que sabe-se ser muito rica. Então isso aí não é nação contra nação, pastor? Exato. Ou
a própria dor de cabeça que a Rússia causou Sim. à Europa, ao velho continente, por conta do gás. E o Donald Trump, parece, tinha Eu alertado esqueci de lá falar do gás, atrás. eu estou falando apenas da questão do porto, mas é o gás. Isso, lá atrás, Donald Trump alertou a primeira-ministra da Alemanha dessa dependência. Então, assim, realmente é um tabuleiro em que os governos, eles ficam estudando realmente. Estudando os movimentos para mexer a peça. Sim, nós temos lá Israel no Oriente Médio, né? Israel é cercado por 22, acredito que é 22 países árabes, e é claro que fala 22 países árabes nessa irmandade, mas não há pode haver uma coalizão em termos genéricos, políticos e tal, mas não existe uma harmonia no sentido absoluto naquela região. Mas para dizer ali, o Israel ela está numa rota ali, porque fica no entroncamento de Ásia, África, a Europa ali adiante, ou seja, é uma rota realmente necessária e Sim. muito importante para tráfico ali no Mediterrâneo. Então, essas questões faz com que o coração egoísta do homem e soberbo do homem queira lutar. Assim, eu sempre penso isso, meu pastor Marcos Rulli, que a diferença, né? Eu não acredito nos homens das cavernas que falam, né? Os homens das cavernas e tal, que dá uma conotação de evolução. Eu não acredito em evolução. Eu creio que Deus Também criou não. Adão e Eva, e que se você chegasse 1 minuto depois de Adão criado e perguntasse quantos anos você tem, ele diria, eu tenho 1 minuto porque Deus me criou adulto. Sim. Deus criou o homem assim o homem nasceu do jeito que a gente é. A diferença é que tinha um potencial intelectual, Sim. espiritual e físico milhões de vezes melhor que o nosso, porque não tinha pecado. Mas eu creio nisso. Mas a diferença, depois do pecado, do homem de 6.000 anos atrás para hoje é só tecnológico, porque o homem continua tão primitivo e horroroso e maldoso como nos tempos passados. É tanto que quem lê a Bíblia sem o devido entendimento, olhando para as guerras de Israel, fala, mas que absurdo, não é o povo de Deus, por que isso? Gente, naquela época não tinha ONU, não tinha órgãos internacionais que fiscalizam países em guerra. Hoje, com tudo isso, ainda a gente vê tanta crueldade. Sim. Imagina se naquela época um país respeitaria o outro, não, era olho por olho, dente por dente, como está escrito mesmo. Então, para dizer que essas nações contra nações são movidas por egoísmo, por interesses mesquinhos, pelo pecado, e isso gera realmente transtornos terríveis, como a gente está vendo por enquanto. Não sei quando você vai assistir esse episódio, sei lá, se está assistindo daqui a 2 anos, você vê aí a data que foi lançado, você vai falar, não, já acabou a guerra lá de Israel e Hamas, né? Eu digo Israel e Hamas porque não é Israel, a Palestina. A Palestina sofre, assim como os civis em Israel também, porque é um negócio horroroso. E eu quero alertar você que olha para aquela situação e de uma maneira passional analisa as coisas. Se a gente não consegue entender o que acontece no Brasil, né, com a guerra do narcotráfico no Brasil, você acha que você vai conseguir entender aquela região milenar de problemas culturais, étnicos, ali antiguíssimos, né? É muito complexo aquele quadro, aquela geopolítica, e não é uma pincelada qualquer que define as coisas, não. É muito sensível. Muito bem. Obrigado, pastor César. Amém. Está aí, Nação contra Nação, nosso último comentário dos comentários que nós fizemos aqui. 10 sinais do fim dos tempos, 10 sinais que antecedem a volta de Cristo. Muito obrigado por você estar conosco, assistindo esse episódio. Não esquece de se inscrever no nosso canal, dar o seu like, pode fazer seu comentário, mas também compartilhe para outros. E esperamos que tenha edificado a sua vida esse episódio, o anterior e os demais. Pastor César, muito obrigado pela sua participação hoje. Amém. Eu quero lembrar você que chegou com a gente até aqui e não assistiu o episódio anterior, pode agora dar um clique lá e vai para as outras 5 evidências imensas sobre a volta de Jesus. Deus abençoe.
Muito obrigado, Deus te abençoe. Não se esqueça, Café com Deus é o seu podcast de teologia e de vida cristã. Para a glória de Deus, toda quarta-feira a gente joga um episódio novo na rede para você acompanhar e edificar-se através dessas nossas conversas nesse cafezinho descontraído. Deus te abençoe, muito obrigado, até o próximo episódio, um beijo no teu coração e na tua família.